Olá, tudo bem? Eu sou Jaque Fonseca, artesã, crocheteira e professora de crochê. E este é o meu canal, Jaque Fonseca Crochê. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que vou postar por aqui. Hoje eu preparei um passo a passo bem fácil e bem legal. Vamos começar? A videoaula de hoje vai ser essa capinha em crochê para bebê com capuz. Olha que graça! Eu fiz aqui um tamanho recém-nascido. Durante o vídeo eu passo as medidas para você desse que eu fiz e vou deixar também aqui na descrição uma tabela de medidas como referência, caso você queira fazer um tamanho maior. O ideal é você ter a criança aí para tirar as medidas de altura, circunferência e comprimento para fazer certinho a capinha. Mas se você não tiver a criança, você pode usar essa tabela como referência para fazer outros tamanhos. Eu fiz aqui abertinho, coloquei um botãozinho de pérola e um cordãozinho com pompons para fechar. Também é opcional essa parte. Você pode colocar fita de cetim, um cordãozinho pronto ou deixar só com botõezinhos aqui também, que fica uma graça. O ponto é bem simples, bem fácil de fazer e fica com um efeito bem bonito. Vamos para a lista de materiais? Os materiais que eu vou utilizar nessa videoaula são esses aqui: fio, linha para costura, um botão pérola, fita métrica, tesourinha, agulha para crochê, agulha para tapeçaria, agulha para costura. O fio que eu vou trabalhar aqui é o Super Bebê Soft Cisne da Coats Corrente. Esse fio, ele é 72% acrílico e 28% viscose. Em rolinhos assim de 100 gramas, vem 350 metros e o tex dele é 300. A cor que eu vou utilizar é o 11005. Esse fio, ele tem um fiozinho brilho junto aqui, que a peça fica bem sofisticada, bem bonita mesmo. Mas lembrando que você pode usar qualquer fio para fazer esse trabalho, qualquer fio que você tenha ou queira usar, porque nós vamos trabalhar com medidas. Para esse fio, eu vou utilizar a agulha 3,5 milímetros, ok? Vamos começar? Bom, primeira coisa antes de começar é tirar as medidas. Eu peguei aqui a bonequinha da minha filha, só para mostrar como eu faço essa medida da altura aqui da cabecinha, certo? É pegar bem aqui nesse alto aqui da cabeça, bem nessa circunferência aqui em cima, olha, do cabelinho, e medir até o finalzinho do pescoço, certo? Olha, finalzinho do pescoço aqui. Então, aqui no caso, olha, para um recém-nascido, dá 14 centímetros, certo? Olha, 14 centímetros lá do alto da cabecinha até o final do pescoço. Essa aqui é a medida que eu vou fazer as minhas correntinhas para eu trabalhar aqui o capuz, certo? E a outra medida vai ser depois aqui, ó, da orelhinha, passando a orelhinha aqui, até a parte de trás central aqui, olha. Bem aqui no centro, olha, tá vendo? Dá 12. E depois vai até o outro lado, né? Mais 12, então ali vai dar, passando a orelhinha aqui, olha, 24 centímetros, tá vendo? Então, eu vou trabalhar aqui 14 centímetros e 24 de circunferência aqui para fazer o capuz. Tendo essas medidas, a gente vai iniciar agora. Bom, então, eu já fiz aqui as minhas correntinhas. Lembrando que eu preciso, então, de 14 centímetros de correntinhas. Eu vou colocar aqui, olha, 14 centímetros, certo? Olha. Então, no meu caso aqui, eu fiz 30 correntinhas e deu certinho 14 centímetros. Depois que eu fiz os 14 centímetros de correntinhas, eu faço mais 3 correntinhas para virar aqui, pego aqui na quarta, e vou seguir aqui fazendo um ponto alto para cada correntinha até o final das minhas correntinhas aqui. Só assim, olha. Um ponto alto para cada correntinha, certo? Dessa forma aqui. Então, vou finalizar aqui e já volto. Pronto, fiz um ponto alto para cada correntinha, olha, ficou dessa forma. Aí, quando eu chegar aqui na última correntinha, além desse ponto que eu fiz, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Vou ficar aqui, então,
um total de 4 pontos altos, certo? Para fazer a curvinha aqui. E agora eu volto para esse lado, fazendo um ponto alto para cada novamente, como eu fiz desse lado aqui, ó. Vou fazer os pontos espelhados aqui agora. Então, eu vou pegando aqui, ó, um ponto para cada ponto, tá vendo? E já vou prendendo esse fio aqui do início, certo? Olha, venho aqui e vou prendendo assim, fazendo os pontos altos. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto aqui agora, até eu chegar aqui no finalzinho, certo? Então, vou só seguir aqui um ponto para cada ponto, sem aumento nem diminuição, e já prendendo esse fio. Vou finalizar aqui e já volto. Pronto, finalizei, olha como ficou, tá vendo? Agora, ao invés de virar aqui, eu volto pra cá, certo? O capuz eu trabalho carreiras assim, ó, de ida e volta, dessa forma. Então, cheguei aqui no último ponto, eu viro, olha como eu faço. Eu venho aqui nesse primeiro ponto, coloco a minha agulha e faço um ponto baixo aqui. Aí, eu faço 2 correntinhas, laço e vou aqui no próximo e vou pegar esse ponto em relevo pela frente, assim, ó, passando a agulha lá por trás e fazendo ele em relevo aqui por frente. Laço, o próximo eu vou fazer ao contrário, olha. Vou pegar ele assim, ó, em relevo por trás. Ó, 1, 2. Os outros 2 próximos, olha, eu vou passar a agulha por trás, fazer em relevo aqui por frente. 1, 2. Laço os 2 próximos, eu passo a agulha por frente, olha, e faço em relevo lá por trás, ó. Laço os 2 próximos, olha, passo a agulha por trás e faço aqui o relevo por frente, 1 e 2. Laço os outros 2 próximos, eu passo a agulha por frente, faço em relevo lá por trás. E vou fazendo assim. 2 pontos em relevo por frente, 2 pontos em relevo por trás, 2 pontos em relevo por frente, 2 pontos em relevo por trás. Vou fazendo até o final da carreira, olha, sem fazer nenhum aumento, nenhuma diminuição, só intercalando assim, certo? Vou passar por aqui, vou fazer a mesma coisa até chegar aqui, certo? Aqui eu vou fazendo 2 em cada, aqui na curva também, até eu chegar aqui. Então, vou fazendo dessa forma aqui. Vou terminar essa carreirinha e já volto. Pronto, finalizei a carreira, olha como ficou, tá vendo? Na curva eu fiz a mesma coisa. Tá vendo que ele vai fechando aqui, olha? Ele fecha, né? Emborca aqui, então, esse fechadinho aqui, que vai ser a cabeça, certo? Ele vem, passa por cima da cabecinha, olha, e desce. Então, agora, eu fiz a primeira carreira, eu vou fazer a próxima carreira seguindo a carreirinha de baixo. Sempre no primeiro ponto, eu faço aqui, olha, um pontinho baixo, sem correntinhas, depois eu faço 2 correntinhas, e esse ponto, olha, ele está em relevo pela frente. Então, eu vou continuar fazendo ele em relevo pela frente. Esses 2, na sequência, estão em relevo lá por trás. Então, eu continuo fazendo ele em relevo por trás, ó. Os 2 próximos estão em relevos pela frente. Então, eu vou abraçar aqui e fazer em relevo pela frente. Eu vou fazendo os pontos conforme ele se apresenta aqui na parte de baixo, certo? Agora, é só ir seguindo assim, ó. Carreiras de repetições, seguindo os pontos como ele se apresenta na carreira anterior. Então, aqui ele tá por frente, eu pego por frente. Ele está por trás, eu pego por trás. E vou fazendo assim. A volta toda, até chegar aqui. Depois aqui eu volto novamente, depois eu volto novamente, até eu completar aquela medida da circunferência, que é 24 centímetros, certo? No meu caso aqui, que eu estou fazendo uma medida para recém-nascido. 14 centímetros de altura e 24 centímetros de comprimento, né? De largura, na verdade. Entende? 14 centímetros de altura e de largura aqui, eu vou fazer 24 centímetros. Então, agora eu vou fazendo assim, venho até aqui,
volto, venho, volto. Quando completar aqui 24 centímetros, aí eu volto aqui, certo? Pronto, olha só. Já fiz aqui meus 12 centímetros, tá vendo? Olha, 12 centímetros. Então, agora eu já tenho, então, a medida da altura aqui e da largura, certo? 14 por 12. Olha, finalizei aqui a carreirinha, tá vendo? Né? Que eu vim trabalhando assim, olha. Finalizei aqui. Quando eu finalizo, né? Ele fica dessa forma aqui, o capuzinho, ó, tá vendo? O capuz tá pronto. Agora, a gente vai trabalhar aqui embaixo, pra descer o corpinho, ok? E aí, nessa parte de baixo aqui, olha, que eu já estou com o fio aqui, eu vou fazer assim. Eu vou subir aqui 3 correntinhas. E agora, olha, o pontinho tá deitado aqui. Então, eu venho aqui no ponto, em cada ponto, eu vou colocar 3 pontos altos, que eu vou fazer os aumentos nessa carreirinha. Então, eu já faço aqui, ó. Cada pontinho desse que tá deitadinho aqui, eu coloco 3 pontos altos. Olha, 1, 2, 3. Venho aqui no próximo ponto e coloco 1, 2, 3. Venho aqui no próximo ponto e coloco 1, 2 e 3. E vou fazendo assim, a carreira toda, 3 pontos altos em cada ponto alto aqui dessa base. Assim, já vou fazendo os aumentos e é o único aumento que tem. Depois é só fazer as carreiras de ponto fantasia aqui para fazer o corpinho, certo? Ele vai ficar bem babadinho essa carreira, mas essa é a intenção, para fazer os aumentos aqui. Então, vou finalizar essa carreira dessa forma e já volto. Pronto, finalizei, olha só. Fica bem babadinho aqui, né? Então, olha só, aqui vai ficar o rostinho da criança. E aqui eu vou descer o corpinho, então, a capinha. Vou iniciar aqui o ponto fantasia. Vou, nesse primeiro ponto, fazer o ponto baixo aqui e subir 2 correntinhas. E aí, eu venho no próximo e faço um ponto alto, certo? Agora, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base e no próximo ponto, eu faço um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou ficar aqui com 4 pontos altos no mesmo ponto, separados por 2 correntinhas. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base e faço um outro leque aqui, de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo ponto alto e no próximo ponto alto. Uma correntinha e pulo um de base, vou fazer outro leque aqui. E vou assim, então, até o final da carreira, revezando aqui, né, intercalando 2 pontos altos e um leque, separados por aqui uma correntinha e entre os leques aqui, 2 correntinhas, certo? Dessa forma. Vou fazer assim até o finalzinho aqui da minha carreira e já volto. Pronto, finalizei aqui, olha só, intercalando 2 pontos altos e leque, 2 pontos altos e leque. Agora, eu vou fazer a próxima carreira dessa forma, olha. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo, 2 correntinhas. Esse vai ser o meu primeiro ponto alto. E esse ponto agora, eu vou pegar ele em relevo. Olha, passando a agulha por trás, eu faço em relevo aqui pela frente. Certo? Vou manter uma correntinha aqui de espaço e o leque eu vou repetir, fazendo 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Normal. Faço uma corrente de espaço e esses 2 pontos aqui eu pego em relevo passando a agulha por trás, ó. Passo em relevo aqui pela frente. Uma correntinha e vou repetir aqui o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Uma correntinha e os 2 pontos eu pego em relevo aqui, passando a agulha por trás, trazendo eles aqui pra frente, ó. Dessa forma aqui, certo? Aqui eu estou pelo direito
então o relevo vai ficar aqui pra frente, tá? Em relevo aqui pela frente. E eu vou repetindo assim, até o final da carreira. Aqui sempre uma correntinha de espaço, e aqui no leque sempre eu vou repetir o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E toda vez que eu chegar nos 2 pontos, eu faço em relevo pela frente, passando a agulha por trás deles assim, certo? Ó. Então, vou fazer essa carreirinha até o final e já volto. Pronto, finalizei, olha só. Tá vendo? Conforme eu vou fazendo as carreirinhas, vai aparecendo aqui o desenho do ponto. Aqui pelo direito, sempre eu faço, então, os 2 pontos altos em relevo pela frente. E o leque, eu vou repetindo assim, até alcançar aqui a altura. Pelo lado avesso, eu faço assim, os 2 pontos altos, eu faço ponto alto normal. Então, faço um ponto baixo aqui, 2 correntinhas para iniciar. E o próximo ponto eu não pego em relevo nem por trás, nem por frente. Eu pego ele normalmente. Faço uma correntinha e vou repetir aqui o leque. De 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço e os próximos 2 pontos de forma normal aqui, olha, tá vendo? Aí, uma correntinha e o próximo aqui no leque, faço o leque normalmente. 2 correntinhas e 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço e aqui nos 2 pontos eu faço eles normalmente. Um ponto sobre cada ponto, olha. Tá vendo? Uma correntinha e aqui o leque eu vou trabalhar o leque normalmente. Então, pelo avesso, eu não me preocupo em fazer em relevo os 2 pontos. Pego ponto sobre ponto, certo? Olha. Só quando eu estiver lá pelo direito é que eu vou abraçar o ponto, passando a agulha por trás, trazendo ele em relevo pela frente. Sempre assim. E vou seguir assim, carreiras de ida e volta, até alcançar o tamanho que eu desejo aqui. No meu caso, tô fazendo tamanho recém-nascido, vou fazer 18 centímetros, que aqui no meu deu 16 carreiras naquele pronto lá, que ficou com 18 centímetros. 16 carreiras, 18 centímetros. E aqui, aquela medida que eu passei, altura 14 e largura aqui 12 centímetros, um total aqui 24, certo? Um tamanho recém-nascido. Depois eu vou deixar aqui a tabela de referência para você fazer outros tamanhos aí, caso você queira. Como aqui, então, é só seguir assim, carreiras de ida e volta até alcançar o tamanho, não tem segredo, certo? Depois que terminar o tamanho que você queira aí, é só fazer o acabamento na abertura e na parte de baixo, certo? Então, para isso, eu deixei aqui um modelinho pequenininho aqui, para que eu possa explicar para você esse acabamento. Para eu não precisar fazer um outro no tamanho natural ali, né, que eu já tenho pronto. Então, eu deixei esse modelinho aqui pequenininho, para eu explicar aqui o acabamento depois que você finalizar a sua capinha, certo? Então, fiz aqui o tamanho que eu quis, aí finalizei todas as minhas carreiras, vou partir aqui para o acabamento, então. Iniciando na parte de baixo, eu vou fazer assim, ó, uma correntinha e um ponto baixo para cada ponto. Um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui, um aqui e outro aqui. Quando eu chegar dentro do leque, nas 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas e um picô pegando essas 2 alcinhas. Volto aqui dentro, faço um ponto baixo. Subo 3 correntinhas novamente, volto aqui nas 2 alcinhas, faço um picô. Volto aqui com ponto baixo. Faço novamente 3 correntinhas e volto aqui nas 2 alcinhas e faço um ponto baixo, fazendo um picôzinho e pego um ponto baixo. Então, aqui dentro, olha, dentro do leque eu vou fazer 3 pontos baixos, 3 picôs, certo? E depois eu retomo novamente fazendo, olha, um ponto baixo para cada ponto, até eu chegar lá dentro do outro leque. Ó, um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui, um para cada ponto. E quando eu chegar dentro ali do leque novamente, eu vou fazer um ponto baixo e um picôzinho. Um ponto baixo e um picôzinho, que são 3 correntinhas e um ponto baixo, pegando as 2 alcinhas do ponto anterior.
ó, 3 correntinhas, volto aqui, ó, faço meu ponto baixo e pego aqui dentro. Depois sigo fazendo novamente um ponto baixo para cada ponto, até alcançar novamente o outro leque ali, o centro do outro leque, certo? Olha, dessa forma. Só assim. Ó. Vai ficando esse desenho super bonitinho aqui na parte de baixo. Então, vou finalizar essa carreirinha aqui e volto para mostrar aqui a abertura, certo? Pronto, finalizei aqui o acabamento, olha só como fica bonitinho, tá vendo? Fica uma graça aqui na parte de baixo. Lembrando que você vai fazer aqui as carreiras até alcançar o tamanho que você queira e depois faz esse acabamento na parte de baixo. E aqui na abertura, olha, já cheguei aqui, eu sigo fazendo só pontos baixos, certo? Olha, para cada ponto aqui, ponto alto, eu fiz 2 pontos baixos, olha. Vim aqui, fiz um ponto, mais um ponto. Vim aqui no próximo ponto, mais um ponto. Vim aqui no próximo ponto, mais um ponto. Fui fazendo assim, 2 pontos baixos para cada ponto, até chegar ali na parte do capuz, onde eu fiz um ponto baixo para cada ponto. E fiz assim até finalizar essa parte aqui da abertura do capuz, certo? Então, olha, não tem segredo. Quando chegar aqui, nessa parte aqui, que os pontinhos estão dessa forma, né? Eu vou fazendo aqui, olha, um ponto baixo em cada ponto. Só assim. Certo? Ó. Ó. Vou fazendo pontinho para cada ponto, assim. Então, não tem segredo, certo? Aqui, então, 2 pontinhos baixos em cada ponto. E aqui na parte do capuz, um ponto baixo em cada ponto a volta toda. Venho, desço até aqui, vou arrematar, cortar bem meu fio, esconder direitinho. Depois, aqui eu costurei um botãozinho, né, de pérola. Deixa eu pegar ele aqui. Eu costurei, olha, o botãozinho, tá vendo? Ó, ele tem uma passagem ali atrás, né? Uma aberturinha aqui, ó. Então, eu costurei ele aqui. Pode ser um outro botãozinho qualquer que você queira. Eu costurei, olha, tem a carreirinha de pontos altos aqui, né? Que eu fiz dos aumentos. Então, eu contei aqui, olha, 2 carreirinhas e costurei aqui, ó, na terceira carreirinha. Também aqui é bem opcional, você pode colocar mais acima, mais abaixo, como você preferir. Pode colocar 2 botõezinhos, 3 botõezinhos. Depois que você fez o capuz, você pode fazer do jeito que você quiser. Colocar vários botõezinhos, colocar só um botão, 2 botões, só amarrar, tá? Como você preferir. Eu fiz assim, tô contando como eu fiz aqui. Então, eu fiz aqui essa carreirinha, depois eu coloquei o meu botãozinho aqui. Vou mostrar no pronto, fica mais fácil, os detalhes do acabamento que eu fiz no meu, certo? Aqui, olha. Eu fiz aqui e eu abotoei ele na própria carreirinha aqui de pontos altos do próprio ponto do corpinho aqui, ó, tá vendo? Ó, eu não fiz nenhuma casinha, porque já tem o ponto aqui, né? Então, abotoei aqui, tá certo? Olha. Fiz aqui, olha, a minha carreirinha, 1, 2, 3, costurei aqui, ó. Tá vendo? Com linha de costura e agulha de costura, eu costurei aqui o meu botãozinho, certo? Olha, eu achei que ia ficar bem delicado a pérolazinha aqui, certo? Agora, eu vou explicar como eu fiz esse cordãozinho aqui, mas também é opcional. Você pode fazer aí do jeito que você achar melhor, certo? Então, vou explicar como eu fiz o meu aqui. Se você quiser fazer igualzinho, você já tem uma ideia, certo? Eu faço o cordãozinho assim, olha, pra ficar diferente. Venho aqui com 2 fios, faço uma correntinha, certo? Pra prender aqui. Depois, eu trabalho dessa forma aqui, olha. Eu faço uma laçadinha e passo a linha aqui por baixo. Faço uma laçadinha e passo a linha aqui por baixo. Faço uma laçadinha e passo aqui por baixo. Ó, tá vendo? Esse fio eu passo por cima e o outro eu passo aqui por baixo, passando por dentro dos dois. Passo esse por cima
E aquele lá, eu passo aqui, ó, por dentro dos dois. Esse por cima e aquele por dentro dos dois, ó. Eu acho que fica um cordãozinho bem bonitinho, não fica só uma correntinha muito fininha. E a gente já vai fazendo ele assim grossinho de uma vez só, ao invés de fazer a correntinha e fazer depois uma carreirinha de pontos baixos ou de pontos baixíssimos. Então, assim, olha, deixa já um cordãozinho bem bonitinho, já vai saindo aqui meio que duas carreirinhas ao mesmo tempo, tá vendo? Olha, esse fio que eu tenho aqui embaixo, eu passo por cima da agulha. Aí, depois eu laço aquele lá e passo por dentro aqui, ó. Passo esse por cima, laço aquele e passo por dentro. Tá vendo? Vou só fazendo assim, ó. Ó, bem tranquilo. Aí, eu faço aqui o tamanho que eu queira, eu fiz para aquele ali 80 centímetros de cordãozinho, certo? Aí, eu corto a pontinha, fiz o meu pompom e amarrei aqui na ponta do cordãozinho. Então, aqui é só ir continuando assim até o tamanho que você queira aí, certo? Olha, fica um cordãozinho super bonitinho, ó, tá vendo? Bem elástico, fica uma graça, certo? Aí, fez o tamanho que você queira aí, aqui, olha, sobra essa pontinha aqui, eu coloco na agulha e arremato aqui, certo? Escondo aqui por dentro. Então, vou dar 2 nozinhos aqui, pra eu poder cortar e explicar como que eu amarro aqui o pompom. Deixa só eu cortar isso aqui, ó, mas geralmente eu passo aqui por dentro com a agulha, tá? Eu fiz o meu pomponzinho aqui, olha, deixo 2 fiozinhos aqui, eu fiz nesse aparelhinho aqui, ó, eu tenho esse aparelhinho aqui, certo? Mas, necessariamente, você não precisa ter isso daqui. Tem gente que faz aí no dedo, né, na mão, faz no papelãozinho. Então, você faz da forma como você achar melhor aí, caso você queira colocar o pompom. Aí, depois, olha, esse fiozinho que sobra aqui, eu venho aqui, olha, bem na pontinha aqui do meu cordãozinho, olha, com a agulha. Puxo esse fiozinho pra cá, porque geralmente, quando a gente faz o pompom, sobra esses 2 fiozinhos aqui. Aí, eu venho aqui, olha, e amarro. Isso eu faço numa das pontas e depois eu passo o cordão lá na minha golinha, né? Na minha capinha e depois eu coloco o pompom da outra ponta, certo? Olha. Aí eu venho aqui, passo mais uma vez aqui do outro lado para ficar bem firme. Dei uns 3 nozinhos, venho aqui, olha. Passo o fio pra cá, dou mais uns nozinhos aqui. Faço assim umas 3 vezes pra ficar bem firme, certo? Passo pra cá, passo pra lá. Aí, depois que eu amarrei bem, eu corto aqui, olha. Porque aí ele se mistura aqui, tá vendo, olha? Aí, uma ponta já ficou pronta. Eu coloco na agulha de tapeçaria, passo aqui entre a carreirinha de pontos altos, entende? Passando de 2 em 2 pontos, 3 em 3 pontinhos aqui. E depois que eu passei, eu coloco o pompom da outra ponta, certo? Pra eu poder depois dar o lacinho. Porque se eu colocar o pompom já aqui e aqui, eu não consigo passar. Então, eu coloco só uma ponta, passo e depois eu coloco o pompom na outra ponta, certo? Aí, depois que eu fiz isso, olha, fica dessa forma aqui. Tá vendo? Olha. Ó, coloquei o pomponzinho aqui, né? Amarradinho ali, aqui também. E aí, o cordãozinho, olha, fica super fofinho. Passei aqui na carreirinha, olha, a cada 3 pontos, eu fui passando por cima e por baixo, certo? E aqui eu coloquei o botãozinho. Isso caso você queira fazer dessa forma, porque, como eu falei, você pode colocar fita de cetim, cordãozinho pronto, pode simplesmente também no cordão aqui, quando você finalizar o cordãozinho aqui, você pode, de repente, só dar um nozinho, né, na ponta. Deixa eu passar aqui o fio. Você pode, de repente, só dar um nozinho na ponta também, aqui, olha. Né? E não quer colocar o pomponzinho, pode só dar um nozinho assim, certo?
Corta o fiozinho aqui, né? E pode deixar dessa forma também, né? Só com nozinho aqui. Então, tem muitas opções aí para você brincar aí, né? Com a sua capinha, com a decoração. Aí, o acabamento fica por conta aí da pessoa que estiver fazendo, certo? O meu ficou dessa forma aqui. Espero que você tenha gostado aí, então. Essa aqui foi a nossa videoaula de hoje. Gostou? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. E se você gostou, curta e compartilhe com os amigos para me ajudar a divulgar o canal e a trazer mais novidades. Muito obrigada, um beijo e até a próxima videoaula!